Gente, sem mais delongas, né? Como diz o pastor Luciano, nós vamos aqui receber a nossa querida pastora Renata, que vai trazer uma palavra. Eu sei que o Senhor vai falar muito ao nosso coração e que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, né? Quem tem fé para isso? Vamos sair daqui transformados. E também aí as pessoas que estão em casa, as mulheres que estão assistindo, receba no seu coração essa mensagem e que vocês também, mulheres, possam ser tocadas e transformadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela vida da Renata. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa bênção, por essa pessoa escolhida do Senhor nessa noite, que irá trazer a Tua palavra ao nosso coração. Usa ela, Senhor, como instrumento cirúrgico, e que tudo que o Senhor falar, Pai, que seja para tocar mesmo, para transformar, para moldar o nosso coração e a nossa mente nessa noite. Usa, Senhor, sabemos que o Senhor já tem preparado palavras lindas, já tenha tocado o coração da tua serva. Então, Pai, através da vida dela, como rios que jorram, rios de águas vivas, venha inundar a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãs. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos assentar. Glória a Deus. Nosso culto mensal de mulheres. E boa noite também quem está em casa, acompanhando online. Quem vai ver depois, Deus abençoe você também. Vocês são muito bem-vindos. O tema da mensagem de hoje, irmãs, é mulher transformada. Tá aqui na tela? Depois o pessoal vai colocar. Aí, olha. Mulheres transformadas. Vocês já foram transformadas pelo Senhor? Já tiveram a experiência de ter pelo menos uma área da sua vida transformada pelo Senhor? Eu já tive, glória a Deus, é muito bom. A palavra que nós vamos ler hoje está em João capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Mas antes de ler, eu quero perguntar se você já ouviu falar que Jesus operou um milagre que foi transformar água em vinho. Todos que estão aqui, já sabia disso? Que Jesus já transformou água em vinho? Sim, né? Só que nesse dia que ocorreu esta transformação, havia uma mulher lá. Uma mulher foi testemunha ocular disso que aconteceu. E não só testemunha, mas ela participou desse milagre. E aí tem algo na vida dela, né? Alguns princípios, algumas atitudes que ela tomou, que servem de exemplo para nós aplicarmos na nossa vida, para nós vermos transformação na nossa vida também, para nós sermos participantes do que Jesus pode fazer. Porque Jesus, Ele transformou água em vinho, né? Nós já sabemos. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa da água para o vinho. Ele pode transformar qualquer situação da água para o vinho. Se Deus mandar, até o diabo obedece. E aí eu quero contar uma história para vocês sobre isso, que dizem que é verídica. Que uma senhora, ela era cristã, e ela amanheceu, estava com fome, mas não tinha nada na casa dela para ela comer. Por quê? Ela estava desempregada, passando uma fase financeira muito difícil, e ela levantou e o armário estava vazio, e a geladeira estava vazia, e ela orou. E ela pediu ao Senhor para trazer provisão para ela, né? E aí ela ligou o rádio, foi ouvir a rádio gospel que ela tinha costume, e o apresentador falou assim: você que está passando alguma necessidade, liga para cá, fala com a gente, nós queremos te ajudar. Se você talvez estiver precisando de uma cesta básica, nós vamos doar para você. E ela falou: glória a Deus, é resposta de Deus, eu orei e Deus já está me atendendo. Eu vou ligar e vou pedir. Aí ela ligou, pediu, né? Falou a necessidade que ela estava. Eles disseram que ia ajudar ela, porém, tinha um homem muito mau
também assistindo esse programa, um satanista. Não sei se vocês sabem, mas essas pessoas também gostam de ouvir a palavra de Deus para conhecer, né? Para saber. E tinha um satanista ouvindo esse programa junto com ela. E quando ele ouviu, ele falou assim: eu vou pregar uma peça nessa mulher, nessa crente, para ela ficar esperta. E aí ele chamou um empregado dele e falou assim, ele era um homem bem sucedido, e falou assim: vai no supermercado, faz uma compra enorme de supermercado, compra de tudo, carne, verdura, produto de limpeza, de higiene pessoal, tudo, aquela compra gigante. Vou te dar um endereço, você vai levar na casa de uma mulher. E ela vai ficar assim, super feliz quando ela vê aquele carro cheio de compra. Depois que você entregar tudo para ela, ela vai perguntar: quem que mandou para mim? Aí você vai dizer assim para ela: foi o diabo. E aí ela vai ter que devolver tudo, né? Porque ela é crente. E aí ela vai ter que devolver tudo de volta. Então faz isso. E o empregado desse homem foi lá, fez aquela compra de supermercado enorme, encheu o carro e levou para a casa dessa mulher. E chegou lá, entregou para ela, ela ficou maravilhada, só dando glória a Deus. Terminou de entregar aquela compra toda, ele indo embora, ela não perguntou nada. Aí ele falou assim: a senhora não vai me perguntar quem que mandou essa compra, não? Ela falou assim: não precisa, quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, porque ele tem poder e ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, e ele já transformou a minha vida, e ele pode transformar a sua. Eu me lembro, aproximadamente 11 anos atrás, o meu tio, ele estava dependente químico. Ele tinha 6 meses de vida, que o médico deu. O fígado dele já estava comprometido, quase todo comprometido. E aí ele não tinha mais saída. Ele aceitou internar e se tratar. E nesse lugar onde ele foi internado, era um lugar cristão. Então ele conheceu Jesus. Ele creu, ele entregou a vida para Jesus, ele foi discipulado, foi batizado, mas ele foi realmente transformado. Quando ele voltou, era outra pessoa. Gente, mas era outra pessoa, parecia que não era mesmo. E é, porque Deus, ele troca o nosso coração. Ele nos transforma mesmo. E não foi algo de emoção que durou só uns dias ou só uns meses. Foram anos e ele realmente era uma pessoa transformada. E aquilo me tocou. E eu falei: eu preciso conhecer Jesus desse jeito que ele fala. Porque eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não tinha relacionamento com ele. E eu aceitei o convite dele e fui à igreja com ele, na época, a Igreja Batista da Lagoinha, na Matriz, né? E lá eu tive um encontro com Deus. Eu também entreguei minha vida para Jesus e minha vida foi transformada. Porque Jesus transforma. E com o tempo, ele transformou tudo. Ele transformou até o meu guarda-roupa. Ele mudou até o meu nome. Eu era Renata. Vocês acreditam que hoje eu sou pastora Renata? Ele vai mudar o seu nome também, né? Você vai ser pastora Rebeca, né? Você vai ser missionária Duda. Você vai ser a apóstola Teresa. Amém? Porque ele transforma a nossa vida. Eu quero fazer uma dinâmica antes da gente ler para ilustrar essa mensagem para vocês. Vocês estão vendo aqui esse copo vazio, né? E é assim que nós temos que estar na presença do Senhor, vazias de nós mesmos. Para quê? Para que Ele possa vir e nos encher, porque Ele é a água limpa, a água transparente, né? A água da vida. E aí Ele vem e nos enche, e Ele não só nos enche, mas Ele nos transforma. Olha só. Jesus transforma a nossa vida da água para o vinho.
Eu vou deixar esse copo aqui para durante a mensagem você ficar olhando para ele e lembrando que não importa como que você chegou na presença de Deus, Ele pode te transformar da água para o vinho. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor? Vamos abrir em João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. João 2, do 1 ao 11. Amém? A palavra diz assim: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Então nós vemos aqui que houve um casamento em Caná da Galileia e que Jesus foi convidado, os seus discípulos também, mas o vinho acabou. E o noivo ele seria envergonhado perante sua família, perante seus amigos, porque eu não sei o que aconteceu com aquele buffet, com certeza não foi o buffet da Pati que estava preparando aquele casamento, porque o vinho acabou, né? Se tivesse sido da Pati, isso não teria acontecido. Mas o vinho acabou, só que Jesus estava lá. Então esse noivo recebeu um livramento pelo simples fato de ter convidado Jesus para estar ali. E ele transformou a água em vinho. Mas olha que interessante, Maria também estava lá. Aí eu fico imaginando quando o convite chegou na casa de Maria, né? Deve ter ido escrito assim: José e família. Então Maria estava convidada, Jesus, os outros irmãos de Jesus, e Maria aceitou o convite. Isto foi uma decisão. E o fato dela escolher estar ali, na presença de Jesus, deu a ela a oportunidade de ser testemunha ocular de um milagre. Quantos milagres nós estamos deixando de viver na nossa vida, porque nós não estamos onde Deus gostaria que a gente estivesse. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para nós. Porque muitas vezes nós somos convidados para estar em alguns lugares estratégicos que Deus está preparando para a gente, mas a gente deixa de ir, né? E a mulher transformada, ela é uma mulher participativa. É aquela mulher que não perde as oportunidades que Deus prepara para ela. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Por exemplo, Maria e Marta, né? Maria, ela estava no lugar certo. Jesus foi até a casa delas e ela escolheu ficar na sala, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas Marta, ela estava ocupada.
Ela estava ocupada demais porque ela precisava servir a Jesus. Só que Jesus não havia ido naquela casa para ser servido. Ele havia ido para servir. E às vezes nós estamos tão ocupadas que nós deixamos de ser servidas por Jesus. Maria podia ter recusado o convite, não ter ido nesse casamento, né? Ela poderia estar cansada, ela poderia ter um outro compromisso, mas ela foi. Hoje mesmo, irmãs, eu vim com dor na coluna. Eu falei, foi com a Raquel. Né? Há dias que eu estou sofrendo com essa dor, tomando remédio. Eu estou aqui pela graça de Deus e à base de 2 remédios fortes. Eu podia ter falado com a pastora Luciana, pastora, eu estou passando mal, eu preciso deitar e fazer repouso, não tem como sair, me perdoa. Ela iria ministrar e não ia ter problema nenhum, mas eu não sei o que eu teria perdido. Os milagres que Jesus concedeu na minha vida enquanto eu estava aqui. Os livramentos que Ele me concedeu enquanto eu estava aqui. O que Ele fez na vida espiritual da minha família enquanto eu estava aqui. Nós deixamos de receber muitas coisas quando não estamos no lugar certo. Quando não estamos no lugar onde há a presença de Deus. O lugar para nós estarmos é onde Jesus está. Amém? Quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, a igreja estava reunida. Ele poderia ter descido na igreja, no quarto de cada um. Mas eu acho que isso seria pouco provável. Eu acho que se eu estivesse deitada no sofá da minha casa agora, repousando para minha coluna melhorar mais rápido, eu não teria já recebido o que eu recebi até agora. Nós precisamos nos reunir e precisamos estar onde Jesus está. Uma mulher transformada é uma mulher participativa. É uma mulher que está onde Jesus está. É uma mulher que os sinais seguem ela. É uma mulher que onde ela está, milagres acontecem. Porque ela está ali com Jesus. Amém? E eu quero falar com você que a mulher transformada é uma mulher atenciosa. Vamos reler o verso 3 do capítulo 2. Pode deixar aí aberto que a gente vai voltar nele algumas vezes. É João capítulo 2, né? Nós vamos reler o verso 2. Não, o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então nós percebemos aqui que quem que viu que acabou o vinho, gente? Foi Jesus? Não. Foi José? Não. Foi Maria, né? A gente vê aí o pastor Cláudio Duarte falando que o homem ele tem uma caixinha para cada coisa e a mulher parece que é uma caixinha para todos os assuntos, né? Eu imagino lá nessa festa, José sentado na mesa só comendo salgadinho. Então ele está concentrado no salgadinho, ele não está vendo mais nada que está acontecendo, né? Mas nós mulheres somos assim? Não. Nós somos muito observadoras. A gente consegue comer o salgadinho, conversar com quem está na mesa, ouvir a música, ver o que está acontecendo e perceber até que a bebida acabou. Nós temos esse dom, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas às vezes nós chegamos num lugar e podemos ficar preocupadas só com nós mesmas. Às vezes nós estamos em um lugar, pegamos o nosso celular e ficamos assim. E os nossos olhos ficam só no nosso celular. Gente, eu estou mentindo? Não. E a gente olha só para o nosso celular. Nós desejamos, às vezes, ver a nossa família transformada, mas quando nós temos a oportunidade de estarmos ali junto com eles, nós só temos olhos para o nosso celular. Como que Jesus vai conseguir fazer algo através de nós?
Não vai ter jeito. Maria, ela estava atenta ao que estava acontecendo ao redor dela. Ela estava vendo as pessoas. Ela enxergou que um problema aconteceu, né? E ela se importou. Ela poderia ter percebido que o vinho acabou e ter ficado indiferente a essa situação, né? Às vezes nós vemos alguém em uma situação de necessidade e nos fazemos de indiferente. A gente pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem me meter, né? Mas não, Maria se preocupou, ela foi atenciosa, ela foi falar com Jesus. Por quê? Porque ela sabia que podia ser canal de solução para aquilo que havia acontecido. Você é a solução do problema onde você está. Na sua casa tem algum problema? Tem algo que precisa ser consertado, ser melhorado? No seu trabalho? Você é a solução para aquele problema. Eu vou te provar. Você não está acreditando, eu vou te provar. Deixa marcadinho em João 2, que a gente vai voltar. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, nós vamos ler dos versos 20 ao 22. Gênesis 2, dos versos 20 ao 22. Amém? Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. O que nós vimos aqui, irmãs? Que Deus criou o homem, mas Ele não criou a mulher junto com o homem. Ele não poderia já ter criado os dois juntos, já que Ele criou um casal de cada espécie? Por que Ele não criou a mulher de uma vez junto com o homem? Porque talvez Adão não iria valorizar. Ele esperou Adão sentir a necessidade de ter uma mulher. Ele esperou Adão perceber que ele não era autossuficiente, que ele precisava de ajuda, que ele precisava de alguém que lhe correspondesse. E então, quando ele estava preparado para receber essa mulher, então Deus a criou. Então Eva nasce, né? Essa mulher nasce num cenário de que ela é solução para aquela situação. E você não é diferente de Eva. O lugar onde Deus te colocou não é por acaso. E Deus te colocou ali porque há uma necessidade que você pode solucionar. Você é a solução do problema que você está enfrentando. Você é a solução na vida das pessoas que estão perto de você. E você precisa saber o valor que você tem. Porque talvez você não está agindo como uma mulher transformada, uma mulher que tem poder no nome de Jesus, né? Mas olha para você ver o valor que a mulher tem. Logo no verso 23, está escrito assim: disse então o homem, quando ele viu Eva, né? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu imagino a cara de Adão, ele vendo Eva assim, admirado, né? Falando, esta sim, né? Agora sim, né? Eu imagino ele deslumbrado, vendo a melhor criação de Deus, né? Falando assim, esta sim, porque você tem valor. Você é valorosa.
né, criada pelo Senhor, filha dele. Você é capaz de ser a solução onde você está. Você é uma mulher transformada por Deus, com poder para transformar ambientes, com poder para transformar qualquer situação. Amém? E terceiro ponto que nós podemos aprender com Maria, voltando em João 2, né? A mulher transformada, ela é uma mulher dependente de Deus. Nós vemos que quando Maria percebeu que o vinho acabou, ela não tentou resolver sozinha. Talvez algumas de nós tentaríamos resolver o problema sozinha. Maria poderia ter pensado: o vinho acabou. Eu vou tentar fazer uma vaquinha aqui e ir ali comprar. Ou talvez ela podia ter pensado: não vou falar com ninguém, não precisa de ninguém saber. Eu vou ali na distribuidora, ou eu ligo e peço e passo no cartão. Se fosse nos nossos dias de hoje. Mas ela não fez isso. O que Maria fez? Ela foi falar com Jesus. Ela foi falar com a pessoa certa. Às vezes, quando nós temos um problema, a gente vai reclamar, a gente vai criticar, vai falar com as pessoas, vai falar mal. Mas nós precisamos falar com Jesus. Nós precisamos falar com quem pode resolver o problema. E ela falou com Jesus. E ele resolveu. Falar com Jesus é o quê? É uma oração. Nós precisamos orar todos os dias, apresentar para Ele as nossas necessidades, porque Ele pode transformar todas elas. Amém? Quarto ponto que nós podemos aprender com Maria. Uma mulher transformada é uma mulher que levanta as outras pessoas. É uma alavanca. É uma mulher que na boca dela não sai palavras negativas, não sai palavras que desanimam os outros, mas é uma mulher que tem um olhar positivo, aquela ótica que Deus tem de que tudo é possível ao que crê. E nós vamos reler o verso 4. João 2, no verso 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E o que Jesus estava querendo dizer? Ele ainda não havia iniciado o seu ministério público. As pessoas ainda não sabiam que ele era o Messias, que ele fazia milagre. Mas Maria sabia. Ela, desde sua gestação, sabia que seria a mãe do nosso Senhor e Salvador, daquele que seria capaz de fazer milagre. E diante da necessidade que ela viu, ela sabia: é a hora. Eu posso entregar nas mãos de quem pode resolver. E ela o impulsionou a fazer. Será que se ela não estivesse ido naquele casamento, aquele milagre teria acontecido? Será que teria sido daquela maneira? Talvez nós não estamos vendo milagre na vida das pessoas porque estamos usando as palavras erradas. Porque estamos colocando as pessoas para baixo, porque estamos deixando as pessoas com dúvida. E nós precisamos ser alavanca. Uma mulher transformada, ela é uma alavanca na vida das outras. Vamos reler os versos 6 e 7 de João 2. Os versos 6 e 7. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então nós vemos aqui que Jesus usou
6 potes de purificação para fazer essa transformação. Potes que eram usados no templo, né? Igual nós fizemos aqui a ilustração. A gente pegou um copo vazio, enchemos de água e depois transformamos em suco de uva. Jesus ele usou os potes vazios que estavam limpos, que eram usados para purificação. Será que Jesus vai conseguir usar um coração que está impuro para fazer transformação na vida de alguém? A palavra de Deus diz que um cego não é capaz de guiar o outro cego, porque os dois podem cair. Então nós precisamos nos lavar na presença de Jesus, deixar Ele limpar o nosso coração, purificar o nosso coração, para que Ele possa nos encher. Ele não vai conseguir encher alguém que já está cheia de si mesma. Nós precisamos estar com o coração puro, limpo, vazio de nós mesmos, para que Jesus possa nos encher, para que a gente possa ser transformada, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. E eu quero até abrir um parênteses aqui, porque Maria era essa mulher de coração puro. Essa mulher que, quando o Espírito Santo veio, foi a escolhida entre todas as opções que tinha naquela cidade para ser a mãe do nosso Salvador. Mas, naquela época, Maria era virgem e estava noiva. Pureza não tem a ver diretamente com virgindade. Talvez você está aqui e quando Jesus entrou na sua vida, você já não era mais virgem. E talvez você pense, eu sou impura. Eu nunca vou ter um casamento saudável, um casamento feliz. Jesus não vai poder usar a minha vida para cuidar de famílias, para cuidar de casais. Tem muitas pessoas que são virgens e que o coração não é puro e que são mau caráter. E da mesma maneira tem mulheres que não são virgens, mas que o coração é puro, que o coração já foi transformado pelo Senhor. Então é o nosso coração que conta, é a motivação que nós temos, né? E Maria, ela era essa pessoa escolhida porque ela tinha o coração puro, porque ela já tinha sido transformada. Nós precisamos ser transformados para poder ser agente de transformação. Amém? E para concluir, vou pedir o louvor, por favor, se puder fazer um som para a gente ir caminhando para a conclusão. Uma mulher transformada, ela é uma ponte, ela é um canal desobstruído de bênçãos na vida das outras pessoas. Vamos reler o verso 5? Deixa mais aceso, por favor, mais um pouquinho, para as mulheres ainda lerem na Bíblia. Obrigada. O verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Por que Maria falou com os serviçais para eles fazerem tudo o que Jesus mandasse? Sabe por quê? Porque eles ainda não conheciam Jesus. Aqueles serviçais conheciam Jesus como o filho mais velho de Maria, como o carpinteiro. Eles ainda não sabiam que ele era o nosso Salvador. Eles conheciam Maria, conheciam José. Por isso Maria foi até eles e falou: façam tudo o que eles lhe mandar. Jesus, ele quer que nós sejamos essa ponte na vida daqueles que ainda não o conhecem. Assim como um dia houve uma ponte na minha vida que me fez ver que Jesus realmente transforma, que é verdade, que eu quis receber essa mesma transformação, nós precisamos ser esta ponte que mostra a transformação, né? Nós precisamos ser essas pessoas que vão aproximar Deus até eles.
As nossas atitudes podem aproximar as pessoas de Deus, como separar as pessoas de Deus. Como que nós estamos agindo? Nós estamos mostrando os milagres que Jesus faz? Ou Jesus entrou na nossa vida e nada mudou? E nós não estamos deixando Ele agir. A mulher samaritana, em João 4, 2 capítulos para frente desse que nós lemos, era uma mulher que tinha sede, não tinha água limpa na casa dela. Ela precisava ir ao poço buscar. E um dia, quando ela foi àquele poço de sofrimento, ela teve um encontro com Jesus. E ali ela conversou com Jesus. Jesus falava, ela respondia, ela falava, Jesus respondia. O que é um diálogo com Jesus? É uma oração. E essa mulher, ela bebeu da água viva, da água que saciou a sede dela. Ela deixou o cântaro vazio e voltou saciada. Ela voltou transformada. E o testemunho dela de transformação foi a ponte para que a cidade de Samaria quase toda fosse transformada por Jesus também. Através do testemunho de transformação dessa mulher, porque eles conheciam ela, eles sabiam quem ela era. Eles viram que Jesus realmente existia e que Ele podia transformar. E quase toda aquela cidade se rendeu aos pés de Jesus também. E receberam salvação por causa do testemunho de uma mulher transformada. Nós precisamos transbordar a transformação que Jesus, Ele pode fazer na nossa vida. Eu queria que a gente repetisse juntas, que nós recapitulássemos aqui o que nós vimos. Uma mulher transformada, ela é uma mulher participativa. É uma mulher que está onde Deus quer, que está na presença de Deus, na hora certa, com as pessoas certas. Vamos dizer juntas: uma mulher transformada é uma mulher participativa. Uma mulher transformada é uma mulher atenciosa, é uma mulher que ela não está preocupada só com seu próprio interesse, não está olhando só para o seu celular, mas ela está atenta à necessidade das pessoas à sua volta. É uma mulher que crê que Deus colocou ela ali porque ela é a solução, porque ela é a resposta para aquele problema. Então vamos repetir: uma mulher transformada é uma mulher atenciosa. Amém. Uma mulher transformada é uma mulher dependente de Deus. É uma mulher que não tenta resolver tudo sozinha. É uma mulher que leva suas necessidades até o Senhor, porque sabe que Ele pode fazer. É uma mulher que crê que para Deus nada é impossível. Vamos repetir: uma mulher transformada é uma mulher dependente de Deus. Amém. E uma mulher transformada, ela é uma alavanca. É uma mulher que não usa palavras negativas com as pessoas. É uma mulher que não coloca as pessoas para baixo, que desanima as pessoas, mas que usa de palavras de vida. Uma mulher que levanta as pessoas para elas viverem o propósito que Deus tem na vida delas. Então vamos repetir: uma mulher transformada é uma alavanca. Amém. E por último, uma mulher transformada, ela é a ponte de Jesus até aqueles que não o conhecem ainda. Ela é a anunciadora das boas novas, é aquela que apresenta aquele que pode fazer milagre, que pode transformar a vida de qualquer pessoa, da água para o vinho, testemunhando o que Jesus já fez na vida dela. Vamos repetir: uma mulher transformada é uma ponte.
Amém. Então agora eu vou convidar as irmãs para ficar de pé. Pode apagar um pouco a luz, por favor. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto isso você vai apresentar a sua vida a Ele. E você vai pedir Ele para transformar. Você sabe as áreas que você precisa de transformação. Que você precisa que o Senhor toque. Que Ele limpe, que Ele purifique, que Ele te encha, que Ele te transborde. Feche os seus olhos para você ficar à vontade, para nada te distrair, né? Quantos milagres nós já deixamos de receber porque estávamos distraídas. Então feche os seus olhos, presta atenção apenas no Senhor, porque Ele está aqui. Ele não veio aqui à toa, Ele veio aqui para transformar a sua vida, porque Ele quer te encher, porque Ele quer que você seja agente de transformação onde você for depois que você sair daqui. Ele quer que você chegue na sua casa sendo solução para todos aqueles problemas que você deixou lá quando você saiu. Preste atenção nele, deixa ele te tocar, porque nada é impossível para aquele que crê. O Espírito Santo, ele é capaz de nos convencer, ele é capaz de transformar o nosso coração, e você hoje não vai sair daqui sem mudança, e Ele vai agir em você enquanto nós o adoramos com esse louvor. O louvor quebra cadeias, o louvor liberta, e Jesus vai fazer transformação no nosso coração. Adore a Ele com o seu melhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens
nós declaramos no nome do Senhor Jesus que todas nós sairemos daqui hoje transformadas pelo Espírito Santo. Nós declaramos no nome de Jesus que você que está online, você que vai ver essa mensagem depois, vai ser transformada pelo Espírito Santo. Mulheres que chegaram aqui com doenças, com dores, sairão curadas em nome de Jesus. Com dores na alma, com dores no corpo, sairão curadas em nome de Jesus. Mulheres que chegaram oprimidas vão sair daqui leves, limpas, em nome de Jesus. Mulheres que chegaram se sentindo presas sairão libertas em nome de Jesus. Nós declaramos pensamentos livres, cativos ao Senhor, mentes livres, mentes de Cristo. Nós declaramos espíritos livres pelo sangue de Jesus. Mulheres alegres, mulheres transbordando de alegria do Espírito Santo, transformando seus lares, transformando os lugares por onde passar, Pai. Nós declaramos que essa igreja, ela será transformada pelo Senhor, que ela vai ser um canal até as pessoas que não te conhecem nesse lugar, que cada mulher aqui será uma alavanca, será uma ponte aos seus familiares. Declaramos, Pai, que o próximo culto de mulheres, nós veremos familiares aqui ocupando essas cadeiras, nós veremos mulheres aqui que vão chegar assim caídas, mas vão sair daqui levantadas pelo Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos pelo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Nos transforma-nos, Pai. Nos faz mulheres transformadas, para que nós possamos ser agente de transformação onde o Senhor nos levar, para a honra e glória do seu nome. Amém. Aplauda ao Senhor.